todos os integrantes da mesa, o fino obséquio, a gentileza, para facilitar a exibição, né, do PowerPoint do professor Renê. Ele vai utilizar o telão, o PowerPoint, enfim, e como o telão ele vai descer aqui, e nós estamos aqui, então é necessário que nós, tenhamos que ir na parte aí do auditório para também participar, né, nos abeberar no conhecimento do professor. Então, pois não. Vou passar então a palavra ao nosso palestrante. Antes de iniciar a projeção do PowerPoint, eu queria agradecer profundamente a homenagem que me é prestada e, assim como disse o meu querido Sérgio Leite, Paulo Sérgio Leite Fernandes, sou apanhado de surpresa também. Disse a nossa vice-presidente que na apresentação dissesse apenas que eu sou advogado e professor de direito. E ela, numa teimosia muito afetuosa, disse: não, eu sou a vice da casa e vou ler o currículo. E quero que todos saibam da alegria deste momento, e da surpresa também da homenagem coletiva que estou recebendo. E queria dizer a Maura Nassif, ao Dr. Romualdo, ao Dr. Kleber Aquino, que as primeiras palavras de hoje eu queria dedicar ao professor Paulo José da Costa Júnior. Fiz um pequeno texto. Paulo José da Costa Júnior foi um irresistível polemista, não apenas quando advogava com entusiasmo, que é o combustível da alma, mas também em artigos de imprensa, como se viu na coluna mantida na Folha de São Paulo com o título O Delito e o Delinquente. A sensibilidade revelada em textos publicados na Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, como no artigo sobre Júlio Battaglini e tantos outros, mostrávamos um ser humano de múltiplas camadas. Na literatura de direito penal, a sua contribuição valiosa sempre foi muito atuante, com diversas obras publicadas. Paulo avalizou para mim, perante a editora Revista dos Tribunais, a publicação de meu livro Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação. Ele participou da banca de concurso na qual obtive a titularidade de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. O tempo passa, mas as lembranças ficam, desde os anos 60, quando eu conheci. Eram os primeiros tempos de minha docência, quando distribuía inquietações e esperanças aos amigos mais próximos. E Paulo sempre foi um deles. Eu lembro neste momento, seguindo inclusive a memória de alguns fatos de Paulo Sérgio Leite Fernandes, de que em Paris há um cemitério famoso chamado Père Lachaise, onde estão grandes figuras da história da literatura, do cinema, do canto, e no túmulo de Yves Montand e Simone Signoret, que foram extraordinários, um homem e mulher públicos, artistas. Nesse túmulo está lá a frase Le temps passe, le souvenir reste. O tempo passa, mas as lembranças, como essas lembranças de agora, certamente ficam. Muito obrigado. Meus amigos, permitam-me tratá-los assim. O convite foi um desafio, porque o tema evidentemente é extraordinário. É a possibilidade dos jurados poderem deliberar a respeito da condenação ou da absolvição do réu. Eu entendi de fazer uma introdução histórica, para que nós possamos avaliar melhor a tese de que os jurados devem sim discutir a causa que lhes são propostas. Vamos começar então? Segue-se então no primeiro painel, pode abrir o primeiro painel,
uma edificação histórica, numa obra muito importante, coordenada pelo Tuccio Rogério, que estuda sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira, que é realmente o Tribunal do Júri, a mais antiga e a mais autêntica. E antes mesmo da independência, nós tivemos, em 1822, o Tribunal Popular sob a influência do direito do júri inglês, inclusive com 12 jurados, e que foi criado para julgar crimes de imprensa, que era a grande preocupação naquela época do Brasil Imperial. Vamos em frente. Em frente. As leis fundamentais mostram a Constituição de 1824, que o Poder Judicial independente será composto de juízes jurados, os quais terão lugar no civil, está vendo? Como no crime, nos casos e modo que os códigos determinarem. Muito importante o artigo 152 daquela Constituição, quando diz que os jurados se pronunciam sobre o fato e os juízes aplicam a lei. Constituição de 1891 manteve a instituição do Tribunal do Júri. Adiante. Em 1934 tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte e que manteve a instituição do júri com organização e atribuições que lhe dera a lei. Em 1937 não houve nenhuma regra sobre o Tribunal do Júri, porque em 1937 nós tivemos o famoso Estado Novo, baixado pela ditadura de Getúlio Vargas. O Tribunal do Júri, inclusive, não foi mencionado na Constituição, o que para alguns seria a sua extinção. Mas entre os grandes defensores do júri, havia um magistrado, Magarinos Torres, do Rio de Janeiro, que disse numa palestra, não, o júri existe pelos princípios de liberdade e pela lei ordinária. Só que no ano seguinte, em 1938, houve uma lei que permitia o reexame do mérito da decisão dos jurados pelo Tribunal de Justiça. E naquela oportunidade, houve um julgamento da apelação, os irmãos Naves foram absolvidos. Houve apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou os irmãos Naves, anulou o Tribunal do Júri, foram a novo júri, foram absolvidos novamente. Mas como não houve unanimidade naquela época, depois de muito tempo ainda, só a unanimidade permitia a expedição do alvará de soltura. Então ficaram presos aguardando a apelação e o tribunal novamente condenou-os. Eles ficaram durante anos presos, um deles morreu na prisão, mais tarde conseguiu o livramento condicional e uma indenização do Estado de Minas pelo flagrante erro judiciário. A Constituição de 1946, que foi o restabelecimento dos direitos e garantias individuais em nosso país, depois do Estado Novo de 37 até 45, manteve a instituição do júri, organização que lhe dera a lei, etc., estabelecendo inclusive plenitude da defesa do réu e soberania dos veredictos. Nós tivemos em 64, como todos sabem, um golpe militar. Não dia 31 de março, não. Dia 1º de abril. Porque dia 1º de abril, o presidente da República, João Goulart, estava no Rio Grande do Sul. Estava em território nacional, portanto. E não era possível que se declarasse o estado de vacância da presidência da República. Esse que foi o golpe, dia 1º de abril, mas não se utilizou essa data por razões óbvias. Pois bem, em 67, nós tivemos uma emenda da Constituição, mantida a instituição e a soberania do júri, que terá julgamento na competência ou julgamento crime contra a vida, em seguida. Agora vejam a chamada emenda constitucional. Evidentemente é um eufemismo, era uma nova Constituição. Só que não quiseram denominar Constituição porque já havia a de 67 e houve de 69 também.
Agora vejam a gravidade dessa disposição. Ele excluiu a garantia da soberania, mas ainda agora em 88 nós temos reconhecida a instituição do júri, organização que lidera a lei, etc. São então os requisitos do tribunal do júri: a plenitude da defesa, o sigilo das votações. Sigilo das votações não quer dizer incomunicabilidade do jurado na hora de debater. Diremos depois isso. Competência para o julgamento, soberania dos veredictos, não é? E competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que são os crimes: homicídio, aborto, induzimento ao suicídio, etc., infanticídio. E também o júri pode ser aberto e deve ser aberto também para julgar outras infrações. Por exemplo, as infrações de trânsito, as infrações contra o consumidor, porque são delitos praticados normalmente na cidade. E, consequentemente, o júri pode sim julgar esses casos também, além dos crimes dolosos contra a vida, porque não diz competência exclusiva, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Em seguida, houve mudanças significativas em função da lei de 68. Previa antes 300 a 500 jurados no Distrito Federal e nas comarcas demais do alistamento, né? O dispositivo vigente aumentou muito: 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, 300 a 700 nas comarcas de 100 mil e 80 a 400 nas comarcas de menor população. Significa que a lei de 2008 ampliou a possibilidade da participação popular no julgamento do júri. Em seguida, o dispositivo revogado: o juiz elaborava a lista requisitando a indicação de cidadãos que reunissem as condições legais junto às autoridades locais, associações de classes, sindicatos, profissionais e repartições públicas. Vejam que agora o dispositivo vigente ampliou muito. Eu lembro do nosso trabalho, fui o relator do anteprojeto do Tribunal do Júri até o momento dos quesitos, e lutamos muito para que houvesse um cenário maior de participação popular. Associações de bairros, entidades associativas, entidades culturais, instituições de ensino em geral, porque na prática o juiz e o escrivão tinham a facilidade de pegar os nomes, muitas vezes, pelo Tribunal Eleitoral. E nós queremos que haja, como está havendo agora, felizmente, pelo menos em Curitiba, sou testemunha, uma ampla perspectiva de participação popular, universidades, núcleos comunitários, etc. Outro, divulgação dos deveres e direitos do jurado. Não havia na disposição do Código de 41 a relação dos deveres e dos jurados. Então, veja, com a lista geral, a imprensa publica a lista, divulgam nos editais, são transcritos os artigos que estabelecem direitos e deveres dos jurados. Mais a outra, por favor. Controle dos nomes e endereços da lista geral. Os nomes e endereços alistados deveriam ser lançados em cartões iguais que, verificados na presença do órgão do Ministério Público, ficariam guardados em uma fechada chave sob a responsabilidade do juiz. E agora, qual é a mudança que houve? A verificação é feita na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas, sendo que permanecem guardados em uma urna fechada sob a responsabilidade do juiz, no mesmo caso. A outra, eliminação do jurado permanente. Não havia disposição anterior. Uma ocasião no escritório, eu recebi a visita de um cidadão que ele marcou a entrevista porque disse que queria ter uma consulta comigo. Claro, nós nem cobramos consulta e nem o objeto da consulta, sempre recebemos as pessoas. E repartições públicas. Vejam que agora o dispositivo vigente ampliou muito. Eu lembro do nosso trabalho, fui o relator do anteprojeto do Tribunal do Júri.